Tudo bem, Bruninho? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Pedro. Tudo certo? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certo? Sim. Você me ouve bem também? Sim, escuto. Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Direito na Noite. Eu sou o Pedro Lima e hoje vamos entrevistar nosso queridíssimo amigo, doutor advogado Bruno Viana. Bruno, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar participando desse programa. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu já havia assistido algumas lives e vi que o projeto é muito legal. Então, é muito importante estar participando dele. Muito obrigado pelo elogio, desculpa. Bom, a primeira pergunta que a gente tem para você é: por que você fez direito? Pergunta básica do nosso programa. Então, eu desde pequeno eu tinha outras opções em mente. Eu não tinha o direito como primeira opção. Eu pensava mais nas áreas exatas ou até biológicas e o direito não era uma opção, não era a minha primeira opção. Contudo, ao decorrer do ensino médio, eu comecei a procurar mais sobre a profissão que eu desejava e comecei a procurar mais sobre o estilo de vida que eu queria, escolhendo a profissão. Então, alguns professores meus me deram a dica do direito, falaram que o meu perfil seria um perfil que se encaixaria bem no direito e me interessou. A partir disso, eu comecei a assistir mais filmes, séries que envolvessem direito, a pesquisar mais sobre o assunto e, principalmente, eu acho que a questão que mais me atraiu para o direito foi o Tribunal do Júri. Apesar de ser bem diferente o Tribunal do Júri que nós vemos em filmes, em séries, foi o que mais me atraiu foi o que me fez gostar de direito e ter interesse em ser um advogado, em atuar nessa área. Bacana. E na faculdade você tinha alguma matéria preferida? Eu, por exemplo, sou apaixonado por processo penal. Você também é ou você é civilista? Então, então esse é um assunto complicado porque desde o começo da faculdade, desde quando eu entrei na faculdade, eu sou apaixonado por direito penal. Sempre. Só que desde o meu segundo ano eu fui monitor de teoria geral do direito civil. Então, muita gente que me conhece da faculdade acha que eu sou apaixonado por civil, que civil é minha área, mas não. Direito penal é realmente a área que eu mais gosto. Como eu falei, o Tribunal do Júri me atraiu e no primeiro ano, quando eu ainda tinha algumas dúvidas sobre se o direito era a profissão certa, se ser advogado era o que eu queria, foi em uma das atividades que a professora Luzia costuma passar, de nós assistirmos o Tribunal do Júri e fazer um relatório, que eu percebi que era aquilo que eu queria mesmo. Então, direito penal, para mim, sempre foi a matéria do meu coração. Como disse Fábio Maruco, nós amamos direito penal, mas se casa com direito civil, né? Com Não sei se é certeza. verdade. Agora pergunta um pouco. Acaba sendo, porque. Pode falar. Perdão, pode continuar. Acaba sendo porque no início do. Quando você começa a advogar, o mais comum e o que surge mais por familiares, por conhecidos, é o direito civil. Então você acaba puxando sua atuação profissional para essa área. Se você não entra em algum escritório especializado em direito criminal ou trabalhista, o direito civil acaba sendo o direito mais próximo que você tem. Então eu acho que foi nesse sentido. Mas eu pretendo me casar com o direito penal ainda. Bom, aproveitando essa deixa nossa, um grande abraço pro Bruno Criado. Ele acabou de entrar aqui na nossa live. Bruno, saudações, viu? Sim, abraço. Criado faz tempo que eu não vejo ele. Agora eu pergunto um pouco mais específica. O que vem a ser Instituto Despenalizador? Você tem costume de ver mais na prática, já que é advogado penal? Então, os institutos despenalizadores, qual que seria o objetivo deles? Como no processo civil tem conciliação, mediação, arbitragem, que é meio para evitar o processo, no processo penal existem os institutos despenalizadores, que seriam uma forma de reduzir a quantidade de processos e de fazer com que
o direito penal realmente, a prisão, a pena privativa de liberdade, seja a última ratio, seja a última opção, seja o limite do que a pessoa, da penalidade que a pessoa vai receber. Então, os institutos despenalizadores, eles seriam uma forma de minimizar, minimizar na verdade não, mas uma forma de dosar a pena que a pessoa vai receber quando os crimes são de menor potencial ofensivo, que aí são os crimes com pena inferior a 2 anos e as contravenções penais. Você consegue me dizer quais são os institutos? Sim, os institutos os clássicos, eles estão na Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado. Importante também aqui mencionar que na Lei do Juizado, além do GCRIM, no Juizado Criminal, ela trata também do JEC, que é o Juizado Especial Cível. Então, ela é bem pequena, então para quem tiver curiosidade, é bem rápida a leitura, é bem fácil a compreensão. Se eu não me engano, são 40 artigos sobre o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, e dentre esses artigos existem 3 institutos, que são os institutos despenalizadores, que são a composição civil, transação penal e a suspensão condicional do processo. Esses são os 3 institutos clássicos. Aí agora com o pacote anticrime veio mais um, que é o acordo da não persecução penal. Muito bom. E na prática, qual que você vê mais? Você já advogou para algum... Não chega a ser réu, mas para algum autor nesses casos? Então, por enquanto eu ainda não peguei nenhum caso que se adeque a esses institutos. Contudo, eu já vi alguns casos na prática, principalmente na época antes de advogar, a época que eu era estagiário aqui em Lorena, e o mais comum é a composição civil dos danos, porque a composição civil dos danos, o objetivo dela é realmente ressarcir a vítima do prejuízo que lhe foi causado. Então, a vítima acaba concordando com esse instituto, porque ela é a mais interessada em ver a pessoa punida, em ver o denunciado punido. Denunciado não, mas o investigado punido. Então, ela é a mais interessada. Quando surge essa oportunidade dela ter o seu dano sofrido, o dano que foi causado a ela, ressarcido de alguma forma, mesmo que seja pecuniária, ela acaba concordando. Então, o processo, ele acaba sendo benéfico para ambas as partes. A pessoa que está sendo processada, ela não vai ter a pena privativa de liberdade ou uma restritiva de direito mais difícil, mais árdua, e a vítima, ela vai ter o seu direito, o seu dano, que foi anteriormente, seu patrimônio anteriormente violado, vai ser ressarcido. Então, esse é um instituto, um dos mais comuns. É o que eu mais vi na prática, composição civil dos danos, e eu acredito que seja o mais comum também. Eu fui estagiário do Ministério Público e a promotoria em que eu fui dotado ficava no GCRIM. Então, logicamente, eu via muitos processos. E é engraçado que aqui a gente fazia muita... Esqueci a palavra. Transação penal. Lembrei. Isso, exatamente. Então, a vítima não aceitava composição civil dos danos, ela queria ver o autor punido, e quando o promotor oferecesse um valor para ela, a vítima ficava muito brava. Ela queria que ele fosse preso, exatamente. Né? Então é diferente. Mas quando a vítima normalmente... Sim, e quando a vítima normalmente tem um advogado acompanhando ela, o advogado que está acompanhando a vítima, ele já adianta para ela que se ela não concordar com a composição civil, tem a possibilidade da transação penal. Então, nesses casos, quando tem um advogado acompanhando, normalmente a vítima aceita, porque ela sabe que a transação penal, apesar de ser diferente da composição civil dos danos, ela é bem próxima. Então, a pessoa não vai ser punida da forma que ela deseja. Então, para ela, acaba sendo melhor a composição civil dos danos do que a transação penal. E aí ela, pelo menos, recebe alguma coisa a título pecuniário. E a diferença que você me perguntou são os requisitos. A composição civil dos danos, ela é aplicada nos crimes processados pelo GCRIM, pelo rito sumaríssimo. Já a transação
penal, ela tem alguns requisitos específicos. Que a pessoa ela não pode ser condenada a pena privativa de liberdade, com sentença definitiva, é claro. Ela não pode ter sido beneficiada pela transação penal nos últimos 5 anos. Então, tem alguns requisitos que diferenciam a composição civil dos danos da transação penal. E na transação penal também a pessoa, a pena que ela vai receber pode ser restritiva de direito. Ou multa também, depende do caso. Bacana. E saindo um pouco desse eixo, o que vem a ser suspensão condicional do processo? Certo. A gente, A entre suspensão aspas, condicional do processo. só cortando você, a gente tem muita confusão Pode em falar. suspensão, sursi e transação penal. Se você puder dar uma pequena aula pra gente, estamos ouvidos. Certo. Então, a coisa mais importante que eu acho quando a gente vai falar sobre suspensão condicional do processo é justamente diferenciar o que é a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena, sursi processual ou sursi penal. Por quê? Porque os nomes são muito parecidos e na suspensão condicional do processo ela acaba utilizando os requisitos da suspensão condicional da pena. Então, quando você não observa muito bem as diferenças de cada um, os detalhes de cada um, você acaba confundindo. A suspensão condicional da pena, que é no artigo 77 do Código Penal, ela é quando a pessoa já teve um processo e na sentença o juiz percebe que a pessoa se encaixa nos requisitos do artigo 77. Então ele julga, ele decide sobre o mérito, ele faz a dosimetria da pena, verifica qual que é a pena que a pessoa vai receber e no final da sentença, lá depois do dispositivo ou antes, dependendo de cada juiz, ele aplica o artigo 77 ou não, que é a suspensão condicional da pena. Então a pena vai ser suspensa. Já na suspensão condicional do processo, que é o instituto despenalizador que nós estamos abordando, o processo é suspenso. E aí o processo é suspenso de 2 a 4 anos e ele é suspenso justamente porque também tem alguns requisitos que a pessoa precisa preencher e com esses requisitos o MP, o Ministério Público, ele faz a proposta de suspensão condicional do processo. E aí o processo fica suspenso durante, vamos supor, 2 anos, e durante esses 2 anos a pessoa tem que cumprir algumas condições estipuladas pelo Ministério Público. E aí, cumprindo essas condições, terminando esse prazo, sem a revogação desse benefício, aí o juiz ele extingue a punibilidade da pessoa. Então, são bem diferentes os institutos, apesar dos dois terem um nome parecido, eles são bem diferentes. Como eu disse, o artigo 89 da Lei dos Juizados, que fala sobre a suspensão condicional do processo, ele dispõe sobre os requisitos da suspensão condicional do processo, principalmente que a pena tem que ser igual ou inferior a 1 ano, e no mesmo artigo ele fala que deverão ser utilizados os requisitos do artigo 77 do Código Penal, que é da suspensão condicional da pena. Então eles são bem próximos, mas são em momentos diferentes. Um é antes de começar o processo, o outro é no final do processo, já na parte da sentença. Bacana. E o que você, como advogado, e eu, como suposto autor, faço quando o promotor não oferece esse benefício de suspensão condicional do processo? Entra algum tipo de recurso? O que acontece? Então, tanto o benefício de suspensão condicional do processo, quanto o acordo de não persecução penal, todos eles você tem a possibilidade da gente utilizar o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é para pedir para que os autos sejam remetidos para o procurador, para o órgão superior do Ministério Público. No entanto, na suspensão condicional do processo, ela pode ser alegada em qualquer fase do processo antes da sentença. Então, por exemplo, antes da sentença não, até após a sentença. Por exemplo, a pessoa foi condenada ao crime e na hora de você apelar, você como advogado apelar, você percebe que caberia, no caso, uma suspensão condicional do processo. E aí você pode colocar como uma das suas teses da apelação, caberia a suspensão condicional do processo por causa disso, disso, disso,
e aí o juiz, na verdade o tribunal, na hora de julgar o seu recurso, ele vai poder avaliar se realmente era caso de suspensão condicional do processo, de remeter os autos novamente, para começar de novo, todo esse procedimento. Então, apesar de ser um instituto que suspenderia o processo, você pode alegar ele mesmo depois da sentença. Esse já é um entendimento jurisprudencial. Bacana. E referente agora ao pacote anticrime, você falava um pouco sobre acordo de não persecução penal. O que vem a ser esse acordo? Então, o acordo de não persecução penal, ele já existia por uma resolução do Ministério Público, não me lembro o número agora de cabeça, mas ele já existia. Contudo, ele era pouco usado pelo Ministério Público justamente porque não tinha previsão legal. Então, os promotores não sentiam tanta confiança em utilizar esse acordo de não persecução penal, porque era só uma regulamentação, não tinha previsão expressa na lei. O acordo de não persecução penal, ele é primeiro, eu acho importante a gente destacar que o acordo de não persecução penal ele não pode ser proposto quando cabe transação penal. Então, é só importante diferenciar porque ele é bem parecido com a transação penal. Então, algumas pessoas confundem. E aí, o primeiro requisito que eu acho legal trazer é que ele não pode ser proposto quando cabe transação penal ao caso. Então, quando é o caso que aplica os requisitos da transação penal, o caso segue o rito sumaríssimo do GCRIM, não poderá ser utilizado esse acordo de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal é justamente, como o próprio nome diz, o Ministério Público faz a proposta para a outra parte, para que ela, confessando o crime espontaneamente, reparando o dano e algumas outras condições que o Ministério Público pode estipular dependendo de cada caso, para que esse processo ele não tenha seguimento. Então, a pessoa repara o dano, a pessoa tem uma das outras condições que é todos os objetos que o Ministério Público listar como sendo objetos do crime, a pessoa tem que renunciar a esses objetos. Então, a pessoa cumprindo essas condições, o processo dela não começa, o Ministério Público não faz a denúncia. É uma das outras exceções ao princípio que diz que o Ministério Público, o princípio da obrigatoriedade da ação pública. Então, o Ministério Público, ele não oferece a denúncia, por quê? Porque a pessoa cumpriu os requisitos para não persecução penal. Então, a pena ela tem que ser inferior a 4 anos. Além disso, a pessoa tem que reparar o dano. Além de reparar o dano, a pessoa tem que renunciar aos objetos indicados pelo Ministério Público como crime. Todos esses requisitos e demais, como eu já mencionei, eles são essenciais para que a pessoa tenha esse benefício da não persecução penal. Bacana, bacana. Saindo um pouco desse assunto de persecução penal, não, eu queria ouvir de você uma pequena palavra. Como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia? Porque você é um recém-advogado, né? Se formou ano passado, ia começar a advogar no começo do ano, mas veio essa pandemia e bagunçou tudo. Como está sendo esse momento para você, Bruno Viana? Então, eu acredito que esse momento de pandemia é difícil para todo mundo. Por quê? Porque é uma situação nova. Acho que quando qualquer pessoa passa por uma situação nova, independente do que seja, até você se acostumar com a situação, ela é difícil. Eu, no começo da pandemia, tive um pouco mais de dificuldade, porque era uma situação que eu não tinha um trabalho fixo, estava começando como advogado, não podia sair de casa, não podia fazer nada além de estudar, então era uma situação complicada. No entanto, depois de um tempo, eu comecei a me acostumar. Eu acho que todo mundo, o Brasil, o mundo, começou a se acostumar a entender o que era a quarentena e comecei a me dedicar, a focar mais no que eu queria fazer e já futuramente. Então, eu comecei a estudar mais determinado assunto que eu queria atuar em 2021, fazer alguns projetos pessoais, como, por exemplo,
comecei a ler alguns livros em inglês para melhorar o nível de inglês. Então, algumas coisas que eu fui modificando e me ajudaram nessa questão da ansiedade também. Porque aí você não para pensar tanto nesse problema e pensa mais nas soluções para o problema. Eu acho que essa é a melhor dica, você ter alguns objetivos, focar nesses objetivos que depois vai dar certo. Bacana. Porque a ansiedade eu acho que é algo inerente ao ser humano, né? A gente tem que saber controlar a ansiedade, porque senão acaba vendo uma bola de neve. Voltando ao nosso assunto de crime criminal, você acha que, deixa eu melhorar, o critério utilizado no artigo 28A, abre aspas, desde que necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime, não é muito subjetivo? Então, eu tenho uma opinião um pouco... Eu sei que tem grande parte dos advogados criminalistas que advogam essa tese de que é muito subjetiva essa parte e que por isso poderia prejudicar o réu, mas eu tenho uma opinião de que a maioria dos benefícios que existem para o réu ou para o investigado, todos eles têm esse caráter subjetivo que possibilita que ou o Ministério Público ou o juiz decida. Então, por exemplo, na transação penal, um dos requisitos da transação penal é se os antecedentes, a conduta social, se a personalidade do agente forem suficientes para a adoção dessa medida. Da mesma forma, na suspensão condicional do processo, também existe esse requisito, está no artigo 77. No artigo 44, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por tem esse requisito, se eu não me engano, no inciso 3, que fala também que dependendo do caso em tela. Então, eu acho que essa parte do artigo 28A, ela faz parte do que o legislador pensa para o direito penal. Então, apesar de ter os requisitos objetivos, tem que ter uma subjetividade, porque tem que ser adequado para o caso em tela. Existem diversas situações que a gente não consegue prever, que o legislador não consegue prever. Então, deixando tudo muito sistematizado, com requisitos só requisitos puramente objetivos, eu acho que fica difícil de abranger todas as situações. Então, eu acho que é mais fácil ter uma situação de injustiça se tiver requisitos puramente objetivos do que com um requisito subjetivo, que aí, dependendo do como o acordo de não persecução penal é de 2019, então é recente, eu acredito também que vai demorar um pouco mais. A jurisprudência se adequa a essa parte do artigo que você mencionou. Mas eu acredito que subjetivo é bom nesse caso. Vocês pensamentos diferentes. E já entrando nessa deixa, até quando você é advogado, pode exigir a apresentação do acordo de não persecução penal. Tem algum prazo ou não? Então, a lei ela foi um pouco omissa na hora de estipular isso, porque ela não coloca nenhum tipo de prazo para o advogado apresentar esse pedido de acordo de não persecução penal. Já existem alguns julgados, principalmente na Justiça Federal, que falam sobre o acordo de não persecução penal até a sentença. E existem também algumas opiniões do acordo de não persecução penal depois da sentença, antes do trânsito em julgado. Então, depende muito do tribunal. Não é um entendimento já segmentado, não é um entendimento pacífico e unânime. Pelo que eu já estudei sobre o assunto, pelo que eu já vi, eu acredito que o acordo de não persecução penal, apesar do nome dar a entender que persecução penal seria o processo, então não persecução penal seria até antes do oferecimento da denúncia, apesar do nome trazer esse entendimento lógico, eu entendo que persecução penal existe a fase pré-processual e a fase processual. Então, o acordo de não persecução penal ele pode existir tanto na fase pré-processual, antes do oferecimento da denúncia, quanto na fase processual. Por quê? Porque o acordo de não persecução penal ele é uma norma de direito penal. Então, ele retroage quando for mais benéfico para o réu. Ele retroagindo por ser mais benéfico
pro réu, ele pode atingir algum processo que tenha começado, que a denúncia foi oferecida vamos supor, em 2018, e aí depois em 2019 entrou a lei, o acordo de não persecução penal, então eu acredito que ele pode atingir esses processos em que começaram antes da vigência da lei e que ainda estão em andamento. Agora, após o trânsito julgado, eu acredito que não caiba mais, porque senão feriria a coisa julgada material. Mas também, como eu disse, é uma opinião, porque ainda não tem nada segmentado, não tem nenhuma tese que é pacífica, a doutrina ainda não teve tempo de ficar discutindo muito sobre o assunto, e nem a jurisprudência. Muito bom. O André perguntou o seguinte: como você pegou o seu primeiro caso? Foi com assistência da OAB? Com o bem defensoria OAB? Ou foi particular? Como foi? Então, eu dei um pouco de azar, porque eu comecei a advogar agora nesse ano de pandemia, e aí a defensoria da OAB, se eu não me engano, foi mês passado ou retrasado que começou a indicar. E meu nome é com... A defensoria da OAB normalmente indica em uma lista, e meu nome é com B, então normalmente meu nome estaria no começo da lista. Mas no começo, eu acho que foi no mês passado ou retrasado mesmo, não me recordo, que a defensoria começou a indicar. Então, para mim, não seria... Foi até difícil falar. Provavelmente, para quem vai começar a advogar no ano que vem, os primeiros casos serão da defensoria. No entanto, como teve esse problema, os primeiros clientes que eu tive foram clientes particulares. Eu fui indicado por amigos em comum, por familiares. E aí, o primeiro cliente mesmo que eu tive foi de criminal, que eu gostei muito, porque é a área que eu gosto. Mas aí depois surgiram outros clientes em outras áreas, principalmente família e consumidor. São as áreas que mais aparecem. Aí depois eu consegui entrar em um escritório, aí facilitou mais ainda. Aí ficou mais fácil de ter esse convívio, de pegar clientes e processos, etc. Mas a defensoria é muito boa, porque ela, pelo menos aqui em Lorena, ela indica bastante, tem bastante processo, tem bastante cliente, e principalmente para quem está começando, é muito bom porque você pratica o direito. Porque o ruim de você começar e de você não ter indicação de cliente, etc., é que você pode ficar parado sem conseguir praticar o direito. Então, por mais que você fique estudando, você não tem a prática. Mas aí respondendo ao André, esse que foi o meu começo. Indicação de amigos, de familiares, aí eu comecei com um cliente particular, depois eu consegui o emprego no escritório, aí facilitou um pouco. E a primeira audiência sua foi tranquila ou você ficou nervoso? Ou não chegou a fazer audiência presencial? Então, audiência, até agora eu acredito que eu fiz 5 ou 6 audiências, mas todas foram virtuais. Não teve nenhuma presencial, porque por causa do período de pandemia. Mas a primeira audiência que eu fiz, eu fiquei muito nervoso, porque é o normal, principalmente porque a primeira audiência que eu fiz era civil, não era criminal. Então a criminal eu já estava mais acostumado, já tinha assistido mais audiências criminais. A civil nem tanto. No entanto, era uma audiência de conciliação, então foi bem tranquilo. Mas eu fiquei muito nervoso, com certeza. Fiz todo aquele esqueminha de fazer um roteirinho do que eu ia falar na audiência, de quais seriam as possíveis perguntas, etc. Mas deu tudo certo, é isso que é importante. Agora, presencial eu não fiz ainda, por enquanto. Daquele medo de desmaiar na audiência, né? Não consegui guardar a carga. Voltando para o nosso tema um pouco. Você acha que dá uma sensação de impunidade esse instituto disciplinador? Porque, por exemplo, imagina eu como vítima, você como autor, a gente faz uma audiência lá e você, entre aspas, sai pagando cesta básica. Você acha que isso é aceitável ou não? Deve ser uma coisa mais rígida. Certo. Então, como eu disse no começo, eu sou do time de advogados que entende pela prisão como a última instância. Uhum. Eu acredito que a prisão, ela tira da pessoa um direito fundamental, que é o direito da liberdade. Então, por mais que a pessoa tenha cometido algum crime, dela também está sendo tirado um direito fundamental, que é a liberdade. Então, para você ser autorizado a retirar esse direito da pessoa, a retirar não, mas a suprimir esse direito da pessoa,
tem que ser uma coisa muito grave, tem que ser uma coisa que realmente que a pessoa tenha feito que cause impacto na sociedade. Eu acredito que os institutos despenalizadores, eles podem causar a sensação de impunidade para quem não conhece o que são e para quem não entende para que eles são feitos. Então, até mesmo, não estou dizendo quem não é da área do direito, estou falando que os institutos despenalizadores, eles podem ser mal vistos até pelos advogados que não atuam nessa área. Então, é uma coisa polêmica, são institutos polêmicos, mas que eles foram criados justamente para tentar resolver o conflito sem precisar adentrar na esfera processual. Eu sei de punibilidade que pode causar ou não. Deu uma pequena travada, mas que voltou, né? Não, tá travado ainda. Calma aí, gente. Ouve, Bruno. Você me escuta? Voltou? Voltou. Tá dando retorno aí? Não sei se a minha internet tá ruim, mas eu desliguei o Wi-Fi, agora tá 3G. Você me escuta bem? Certo, agora. Eu acho que voltou, então. Voltou? Peço perdão, viu? Acontece. Tudo bem. É bacana você ter falado isso, porque aqui em Guará, pelo menos, muitos casos que eu via, e até fazia alguma manifestação, era referente à perturbação de sossego alheio. Então era bastante. E para você, eu acho que seguir com um processo desses é muito trabalhoso, né? Então, acho que realmente faz sentido o que você falou e eu concordo também, porque a audiência é tão rápida e objetiva, né? Com certeza. É como eu disse, é igual no processo civil. Se no processo civil as pessoas conseguem resolver na conciliação, na primeira audiência de conciliação, no processo do trabalho também, na primeira audiência de conciliação, já elimina toda a fase processual, que às vezes dura anos, principalmente em criminal nem tanto, mas principalmente em civil, dura anos. Então, você conseguir conciliar, conseguir resolver aquilo que deveria ter sido resolvido extrajudicialmente, conseguir resolver no começo do processo, ou no começo, ou antes mesmo de começar o processo, só beneficia tanto a sociedade, o poder público, que economiza com isso, quanto a você mesmo, ao desgaste que a pessoa evita de passar. Então, ela, talvez, com o processo, a pessoa a outra parte sendo condenada ao final, o benefício não seja tão grande quanto uma composição civil dos danos, por exemplo. Então, eu acredito que os institutos despenalizadores, eles são bons. Pode ser que alguém não concorde com alguma coisa, ache que em determinado crime ele não se aplica, não deveria se aplicar, mas isso são coisas que a gente pode ir tentando consertar, tanto na via, tanto pelo legislador, na modificação da lei, quanto pela própria atuação dos juízes, promotores, advogados, etc. Bacana. Agora vamos para o aspecto um pouco mais prático, referente ao direito. Estou no 5º ano, passei na UAB, finalizei o TCC e tudo mais. Parabéns. E agora, o que eu faço? Porque as pessoas pensam que é só passar na UAB e tá tudo certo. Mas tem que pagar a anuidade, né? Nossa, nem me fale dessa anuidade. Então, o 6º ano, o temido 6º ano, realmente é o mais difícil. Na faculdade, eu lembro que o 3º ano meu foi bem difícil, porque o 3º ano a gente começa a ter só matéria de direito, né? Então você começa a ter, não tem mais aquela matéria que você fala, essa não é tanto direito, eu posso relaxar um pouco. Não, é tudo direito. Já começa a pressão da OAB, já começa a pressão do TCC, e aí você acha que 3º, 4º ano, que é o mais difícil, 5º ano, quando tem a OAB, que é o mais difícil, mas realmente o 6º ano, que é o ano pós-faculdade, é difícil. Por quê? Porque a maioria dos estudantes de direito que se formam, eles não têm um emprego já determinado para quando para quando terminar a faculdade. Então, alguns têm, por exemplo, pai, primo, tio, que é advogado, que já deixou um espaço no escritório para a pessoa entrar, mas a maioria não tem.
E não tendo esse emprego garantido, principalmente para quem faz o estágio no Ministério Público, no cartório, etc., que não tem como a pessoa ser contratada depois como funcionário, é muito difícil, porque você sai da faculdade, às vezes você tem dívida da faculdade, que é quando a pessoa financia a faculdade, e você tem que pagar anuidade, você tem que pagar carteirinha, você tem que pagar um tanto de coisa, você não tem mais emprego, você não tem estágio, porque você não pode continuar estagiando. Então, a minha dica, eu acho que para quem vai começar no ano que vem, é se organizar. Eu, quando terminei o meu 5º ano, saí do meu estágio, eu já tinha dinheiro guardado, pelo menos para até março, mais ou menos, eu ficar tranquilo. Tranquilo não no sentido bom, nossa, tranquilo, feliz. Não, tranquilo no sentido de não precisar ficar procurando emprego. Então, até março, mais ou menos, eu já tinha esse dinheiro guardado, eu já tinha estipulado que até março eu tinha que conseguir ou alguns clientes já, ou algum trabalho. Só que aí, como eu disse anteriormente, por causa da pandemia, eu não tive a defensoria tão rápido e a questão dos clientes também eu acredito que prejudicou um pouco. Então, até março, eu ainda estava tranquilo, só estudando. A partir de março que eu comecei a procurar emprego, comecei a mandar currículo para escritório, mas também sem pressa. Se você conseguir fazer esse procedimento, começar a mandar currículo, começar a advogar para clientes particulares sem pressa, sem ansiedade e continuar estudando, pode ter certeza que vai dar certo. Por quê? Porque o principal é estudar. Até a professora Thalita, professora de processo penal, ela costumava falar isso. Porque estudar, com estudo você não está perdendo nada. Então, por mais que você fique na sua casa o dia inteiro, você não tem trabalho, você não tem um cliente particular, você está estudando, você está melhorando a sua capacidade para advogar. E uma hora isso vai contar. Seja numa entrevista de emprego, seja numa atuação de um processo, que você atuando bem, o seu cliente indica você para outra pessoa. Então, o estudo é a principal forma de você conseguir alcançar seu espaço, principalmente nesse primeiro ano pós-faculdade. Eu acho que essa é a principal dica. Só chorar não paga as contas, né? Exatamente. E agora uma pergunta também um pouco mais prática, referente a honorários. Eu conversava com o André hoje cedo e um primo meu perguntou uma coisa para mim, eu falei, vou ajudar ele. Passei o número dele para um advogado. Como é que funciona essa cobrança de consultoria? É no ato da pergunta? Como que funciona isso? Só pra gente. Então, depende muito de cada advogado. Tem advogado que costuma cobrar a consulta no ato da pergunta, quando a pessoa já entra em contato, já fala, para eu conversar com você, responder você, tem que ser através de consulta e o valor é tal. E tem advogado, que eu acho que é o mais comum, que a pessoa entra em contato com um advogado, com o escritório do advogado, etc. E o advogado marca uma reunião. E aí, marcando uma reunião, funciona como se fosse uma consulta de médico, uma consulta de dentista. A pessoa marca uma reunião já sabendo que o valor da consulta é tal e que esse valor é justamente para a pessoa ser orientada do procedimento que ela tem a fazer. Porque em vários casos, o procedimento da pessoa não é nem judicial. Às vezes, uma simples notificação extrajudicial já resolve o caso. Às vezes, a pessoa realmente só precisa de uma orientação na onde que ela precisa ir, se ela precisa ir no cartório, se ela precisa ir na delegacia prestar um depoimento, ela só quer uma orientação. Então, nesses casos, principalmente, é importante para o profissional do direito ele cobrar a consulta, justamente para valorizar a profissão e para demonstrar que para aquela pessoa, para os seus clientes, que o seu trabalho ele é difícil e que você batalhou, como você mesmo já disse, você teve a OAB, você teve todo esse gasto, além de você ter todo esse tempo de estudo para conseguir se tornar o profissional que você é. Então você não está vendendo aquela resposta da pergunta, você está vendendo todo o aparato, todo o estudo, tudo que você teve para chegar naquele momento e conseguir orientar a pessoa da forma certa. Além, é claro, da responsabilidade que você tem perante aquela pessoa como profissional do direito.
é importante sempre mencionar que o profissional do direito, o advogado, ele tem responsabilidade com aquilo que ele transmite para a pessoa, tanto quanto o médico tem responsabilidade quanto a orientação que ele passa para o paciente. Porque você está orientando aquela pessoa e aquela pessoa pode ser prejudicada por alguma orientação que você passa errada. Então, o profissional do direito, o advogado, ele tem que sempre ter essa consciência de que a orientação que ele está passando para o cliente é uma orientação que ela tem que estar respaldada na lei, ela tem que estar respaldada em ato normativo, etc. Mas ela tem que ser uma orientação correta. Se você não tiver certeza do que você está passando para o seu cliente, é melhor você falar para o seu cliente, olha, eu vou estudar o seu caso, é um caso complexo, eu vou estudar ele para verificar com você, passar para você uma orientação melhor, e aí depois de você estudar o caso, estudar as teses, estudar a jurisprudência, você volta a falar com o seu cliente. Então, a consulta, a cobrança de consulta, eu acho importante justamente por causa disso. Porque você, cobrando a consulta, você demonstra para o seu cliente que você está fazendo um trabalho sério. Que não é uma perguntinha que ele está fazendo na esquina e você está respondendo a pergunta dele de qualquer forma. Não, tem um trabalho sério envolvido, tem um trabalho de estudo, uma pesquisa envolvida. Então, eu acredito que seja isso. Bacana. O André pergunta assim, tem algum tipo de cliente que você não iria advogar? Exemplo, integrantes de quadrilhas, autores de crimes sexuais, etc. Então, quando eu falo que a minha área é criminal, que eu gosto mais de direito criminal, muita gente me faz essa pergunta, assim, mas tal pessoa cometeu tal crime, você vai advogar? E aí minha resposta sempre é, primeiro, que eu estou advogando para a pessoa, para o direito que a pessoa tem, eu não estou advogando para o crime que ela cometeu, ou que supostamente cometeu, né? Porque só é culpada após o trânsito julgado. Então, eu estou advogando para o direito que aquela pessoa possui, para que aquela pessoa tenha o direito mínimo estipulado pela lei. E segundo, se eu não advogar para aquela pessoa, o outro advogado vai advogar para aquela pessoa. Então, exatamente, porque principalmente no direito penal, no direito criminal, a pessoa, ela não pode, o réu, ele não pode passar por um processo criminal sem ter um advogado, sem ter um defensor constituído. Então, se eu não advogar, se a pessoa me procurar e eu não quiser advogar para ela, outra pessoa, outro advogado capacitado vai advogar. Vai ser indicado pela defensoria, quando tem defensor público, vai ser o defensor público. Então, essa normalmente é a minha resposta. Eu, particularmente, não gostaria de advogar para crime sexual contra menores. No entanto, dependendo do caso, dependendo do que o cliente me falar, de qual for a história dele, do contexto, eu advogaria. Então, depende muito do caso. Se eu verificar, eu achar que o cliente não me passou tanta confiança, ou etc., ou o caso é muito polêmico, eu talvez recusaria. Mas também recusaria por mim mesmo, não porque eu acho que aquela pessoa que cometeu aquele determinado crime não merece defesa. Então, eu acredito que dificilmente eu recusaria algum caso. Acho mais fácil recusar um caso, por exemplo, de direito previdenciário, que eu não gosto, do que de direito penal. Então, acho difícil. Mas pode acontecer, né? Não sei como que vão ser futuramente. Depois, quando você começa a pegar mais clientes, ter uma cartela de clientes maiores, você pode também selecionar o que você gosta mais de atuar ou não. Mas, puramente por causa do crime, não me vem à cabeça nada que eu recusaria. Eu também ia te perguntar, porque, salvo engano, a Maria Clara, do 5º ano também, ela queria ser advogada criminalista. E a gente tem um certo receio na área criminal, né? Porque a pessoa pergunta, será que não vai matar a sua família? Não sei o que, eu fiquei meio preocupado. Agora você é uma pessoa tão serena e calma, falando que é tranquila, eu vou pensar na hipótese, viu? Então, muita gente tem medo, mas eu acredito que não tenha esse problema. Eu acho que toda profissão tem seu risco. Toda profissão você pode encontrar alguém que não bate bem da cabeça, que pode fazer alguma coisa com você. Então, eu acho que você escolhendo profissão A ou profissão B, você vai estar sujeito a risco de qualquer forma. Faz sentido. Eu gosto muito, além de direito criminal, aproveitando o gancho, eu gosto muito de direito do trabalho. E atualmente eu
A área que eu mais faço, que eu mais atuo é direito do trabalho, por causa do escritório que eu estou trabalhando. Então, eu gosto muito de direito do trabalho. E no direito do trabalho também você vai encontrar cliente que é fora da casinha, Então, eu acredito que não tem essa de que cliente criminal é mais difícil, tal. Por quê? Porque o cliente criminal pode ser seu cliente trabalhista também. O cliente criminal pode ser seu cliente da área de família, ou seu cliente que você está advogando na área de família, sem você saber, já pode ser condenado por algum outro crime. Então, eu acho que isso não tem, para mim, pelo menos, não me causa estranheza. Bacana. E vamos lá, quais são os seus hobbies? Eu já fiz uma missão com você e já percebi que você gosta muito de criança. Gente, pra quem não sabe, o Bruno adora brincar e já acampou no mato. Então ele não é certinho esse não, viu? Nossa. Olha, meus hobbies. Atualmente, eu acho que o que eu mais... Antes eu gostava bastante de ler, principalmente suspense. Uhum. Fora dos livros de direito, né? Eu gostava muito de ler suspense e terror. Hoje em dia eu não leio tanto livro que não seja na área de direito. Então, o meu hobby principal hoje em dia, acredito que seja assistir séries. Eu gosto muito de assistir séries. Filme nem tanto. Série eu gosto muito de assistir, de maratonar a série. Então, acredito que esse seja meu hobby principal. E aí, dentre as séries, série de terror, série de suspense, série policial, essas séries nesse tipo. A questão da missão que você me falou, eu gosto muito também, os projetos sociais, de participar. Senti muita falta esse ano, que não teve a Semana Missionária. Concordo. Por causa de toda a situação, mas eu gosto muito de participar junto com a faculdade, da pastoral, porque eu acho que é uma outra dica que eu dou também para os estudantes de direito. A pastoral eu conheci na faculdade mesmo, eu acho que no meu 3º ano. E para mim fez total diferença. Por quê? Porque com a pastoral você consegue verificar que existe mais além do que você está estudando. Como assim? Quando você começa a atuar, começa a advogar, você começa a ter muito na sua cabeça número do processo, cliente tal, em face de cliente tal, só que você não consegue visualizar que são pessoas que estão envolvidas. Então, você na sua cabeça, processo tal é uma ação de alimentos. Mas você não percebe, muitos dos advogados não percebem que são pessoas envolvidas, tanto do lado que você está atuando, do autor, do réu, quanto da outra parte. E, às vezes, por exemplo, a ação que você está atuando é uma ação de R$3.000, o valor da causa. Às vezes, para você, aquele valor é ínfimo, tipo um valor pequeno, mas para a pessoa faz total diferença. E eu acho que a pastoral, as ações sociais, etc., ajudam a você, ao profissional de direito, ao profissional de outras profissões também, a você ter essa visão de mundo. Você consegue ver outras realidades que você não está acostumado. Porque na Semana Missionária a gente vai para lugares um pouco mais distantes, que não tem o pessoal salesiano. Nas ações sociais, normalmente também são crianças em situações diferentes da nossa. E Unisal, sendo uma faculdade particular, no convívio da sala de aula, você não tem tanto essa diferença de classe, você não consegue ver tanto essa diferença de classe social. Agora, nessas ações sociais, você consegue, é possível verificar isso. E eu acho extremamente importante e enriquecedor para todo mundo. Então, minha dica também, uma das dicas que eu dou para quem está na faculdade ainda, é participar da pastoral, participar dos projetos sociais, porque isso engrandece você de uma forma que não tem como medir. A Semana Missionária, todo ano, me mudava muito. Então, todo ano, eu fui em 2 semanas missionárias só, mas toda semana missionária que eu fui, quando eu voltava melhor do que eu tinha ido antes. Então, é um dos meus hobbies também, mas infelizmente esse ano não teve como participar tanto. Você falando da ação missionária, eu me recordei muito que a gente também, lá em cada missão, logicamente, a gente aprende a controlar nosso sentimento e nossas emoções, né? Porque quem é muito estressado não pode estressar todo dia. Quem é muito calmo tem que agilizar. Então é muito bacana a pastoral, ajuda na questão tanto pessoal quanto interpessoal também, né? Você e outras pessoas. E te tira bastante da casinha, né? Então você
estar à disposição do próximo. Eu acho que é bacana isso. O trabalho em equipe. O trabalho em equipe que você tem que aprender lá na pastoral, nessa semana missionária, ajuda muito. Ou a convivência com as pessoas, que tem pessoas totalmente diferentes que você nunca conheceu, principalmente para o advogado, para quem quer advogar, você encontrar com uma pessoa que você nunca conheceu, conversar com ela sobre a vida dela, é isso que o profissional do direito faz, é isso que o advogado faz numa consulta inicial. Então você vai conversar com uma pessoa sobre a vida dela, ela vai ter que se abrir para você, contar coisas íntimas para você, e você tem que estar preparado para isso. Então isso ajuda também muito o advogado, a quem vai advogar no próximo ano, porque se você não tiver noção de como é esse contato com a pessoa, de como lidar com alguém que está se abrindo para você, é muito difícil você conseguir que aquela pessoa vire seu cliente. Por quê? Porque a pessoa, para ela virar seu cliente, ela tem que sentir confiança. Não só no seu trabalho, mas confiança em você como pessoa. Então, isso também é um ponto que a Semana Missionária Pastoral ajudam muito. Isso é bacana. Em caráter de encerramento, eu gostaria de ouvir de você alguma dica para mim, que vai se formar nesse ano, para o André também, que vai se formar, para as pessoas que estão no quarto, terceiro, segundo ano, ou aquelas que vão ingressar na faculdade futuramente. Que dica que você dá para quem vai entrar, por exemplo? Já compra livro tal, ou não tem esse de comprar livro? Como é que funciona? Então, a dica que eu dou primeiro para as pessoas que vão entrar na faculdade de Direito é aproveitar ao máximo as matérias introdutórias, as matérias de parte geral. Então, por exemplo, Direito Penal, parte geral, Teoria Geral do Direito Civil, Teoria Geral do Direito, as matérias eu não sei se na grade atual tem, mas Filosofia, Sociologia, quando tem Economia. Por quê? Porque se você fizer essas matérias bem, quando chegar nas matérias mais específicas ou na parte especial, você consegue entender muito melhor. Você entende todo o contexto. E isso ajuda muito na prática depois quando você vai advogar. Muita coisa na hora que você vai advogar, você tem que remeter ao básico que você teve na faculdade. Então, para mim, essa é uma das melhores dicas para quem está começando a faculdade de Direito agora. Segunda dica que eu dou para quem está começando a faculdade é fazer um estágio. Tentar, no primeiro ano é mais difícil, mas tentar arrumar algum estágio na área jurídica, ou em escritório, ou no Ministério Público, ou em cartório, porque você tem que ter a prática. Por mais que você estude, a prática é totalmente diferente. Você tem muita coisa de prática que você só aprende advogando. No escritório atual que eu trabalho, existem alguns advogados que já são mais antigos, e eles ajudam muito em questões práticas, questões que não tem como você pesquisar na internet, que você não vai encontrar, não tem como você ler em um livro, porque são questões que vão acontecendo e que só quem já passou, já vivenciou elas e consegue resolver aquele conflito. Então, essas são as duas dicas principais para quem está no começo da faculdade. Fazer um bom primeiro, segundo ano e estagiar na área jurídica, porque essas são, acho que, as bases para você conseguir ser um bom profissional. É claro, se você não conseguir estagiar, tem muita gente que trabalha durante todo o período da faculdade, se você não conseguir estagiar, não tem problema, cada um tem o seu tempo e tem o seu desenvolvimento. Vai ser um pouco mais difícil, talvez, no primeiro ano, mas você também consegue chegar ao nível de alguém que estagiou em um escritório. Mas é legal essa oportunidade. Se você tiver a oportunidade de estagiar, não perca, vá fundo, que eu garanto que vai ter frutos lá na frente. Agora, para quem está terminando a faculdade, a minha dica é, primeiro, não foque em só uma área. Quando alguém fala, qual área que você vai advogar e tudo, você pensa assim, eu gosto muito de direito penal, eu gosto muito de direito trabalhista. Não foque em só uma área. Por quê? Eu gosto muito de direito penal, muito mesmo. Desde o primeiro ano, escrevo artigos sobre direito penal, tudo de direito penal. A partir do terceiro ano eu comecei a gostar muito de direito trabalhista. Só que não foquei tanto em direito trabalhista. Aí consegui um estágio na vara criminal, fiz meu TCC em direito penal, fiz segunda fase da OAB em direito penal, e o direito civil e processo civil ficou meio esquecido nesse meio termo.
E eu sempre gostei muito de direito civil, mas de processo civil nunca fui fã, nunca mesmo. Eu acho que era a matéria que eu menos gostava da faculdade, apesar de ser a mais importante. Eu admito. O processo civil, ele que é a base do processo penal, do processo de trabalho, então eu sei que é o mais importante, mas eu não gostava muito. Então a minha dica é, não foque só em uma matéria. Tenta conseguir o máximo de conhecimento que você puder em várias matérias, ou pelo menos em 3 áreas diferentes, direito do trabalho, direito tributário, direito civil, porque isso vai fazer diferença, porque no seu primeiro ano de advogado, você não consegue escolher os casos que você vai pegar. Você tem que advogar e estar disposto a advogar para qualquer caso que aparecer. É o famoso 6º ano, você começa a aprender não só o que você gosta, como o que você é bom em fazer. Então, às vezes, você acha que você gosta de direito do trabalho, mas você começa a advogar em direito de família e percebe que você é bom em direito de família e quer se especializar nisso. Então, eu acho importante. E essa dica é tão válida, só para comprovar que ela é válida. E eu estou fazendo agora, atualmente, eu faço uma pós-graduação em processo civil. Então, Caraca. só para mostrar que apesar de eu gostar muito de direito penal e na minha cabeça, eu sairia da faculdade, faria uma pós-graduação em direito penal, depois me especializaria mais e mais, eu percebi que por eu não ter dado tanto valor ao processo civil durante a faculdade, eu preciso fazer uma pós em processo civil para conseguir meio que recuperar esse tempo perdido. Então essa eu acho que é a dica primordial para quem está saindo da faculdade. Estude e não foque só em uma área. Apesar de você ser bom em uma área, tenha sempre um plano B, uma carta na manga, para você conseguir ser um profissional mais qualificado. Excelente, viu? Bom, já encerrando nossa live agora, o meu muito obrigado. Confesso a você que realizei um sonho de fazer entrevista com você, porque você era bem querido na faculdade, um grande amigo, parceiro, companheiro de missão. Me aguentou por 7 dias na missão em Piranguçu. 7 dias. Então, meu muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, que você seja um advogado feliz, com vários clientes, que a gente possa esbarrar um dia no fórum, nos tribunais superiores futuramente. Com certeza. E eu que agradeço, tanto você quanto o André. Eu já conhecia os dois antes, eu sei do nível de maturidade, de inteligência que os dois possuem. O André também, que estagiou no Ministério Público, não sei se ele continua. E eu achei esse projeto muito, muito legal mesmo. Não querendo puxar saco, mas eu achei o projeto muito interessante, porque traz temas que não são muito abordados em cursinhos, porque a maioria dos professores que fazem live normalmente são professores de cursinho, certo? Uhum. E normalmente eles trazem assuntos muito específicos de cada área. Então, por exemplo, direito penal, eles falam sobre prescrição. Direito do trabalho fala sobre determinado tema. E aí vocês trazem uma abordagem um pouco mais diferente. Então, por exemplo, hoje, o Instituto Despenalizadores. Mas, além disso, você também trouxe um papo sobre o que fazer após terminar a faculdade, quais foram os desafios durante a faculdade. Então, eu acho que é um projeto muito legal, que o curso de Direito só tem a ganhar e que talvez seja legal até expandir para as outras unidades do Unisal, né? Então, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Fiquei até arrepiado agora, viu? Muito obrigado. Até babei pra falar, ó. Tá acabando o tempo, então a live foi muito proveitosa. Muito obrigado. Pessoal, até semana que vem. A gente se vê na live com a Rafaela. Ela vai falar sobre o CDC. Não percam, hein? Bruno, muito obrigado. Tchau, tchau. Até. Até mais. Tchau.